Preocupados com a concorrência acirrada pelos postos de trabalho, responsáveis têm colocado as crianças cada vez mais cedo para aprender outra língua. Muitas começam o processo na alfabetização, mas até que ponto essa prática é saudável? Para essas e outras perguntas, você já sabe, um pouquinho de educação. Meu convidado é o professor Edson Luiz de Souza, coordenador responsável pela disciplina de inglês no Colégio Santo Agostinho. Muito bem-vindo ao programa, professor. Vou começar com uma pergunta assim bem básica. Filhos de pais estrangeiros que ouvem, por exemplo, o português e o inglês em casa, desde pequititinhos, eles têm mais dificuldade a começar a falar? Olha só, depende, porque se eles ouvem inglês e português em casa, provavelmente eles vão usar as duas línguas numa boa. Talvez eles optem, num primeiro momento, por usar uma ou outra. A gente aí não saberia definir qual usariam, mas é mais natural que usem a língua da mãe primeiro. Por isso que a gente chama qual é a sua língua mãe? Isso. Por quê, professor? A tendência é o seguinte, você vai ter a afetividade maior, sobretudo nessa primeira fase, é uma tendência que essa afetividade maior seja com a mãe, que esse laço seja estabelecido com a mãe. Por conta disso, a língua materna acaba quase sempre sendo a língua da mãe, exceto se o convívio dessa criança for bem maior com o pai. Caso ele tenha um convívio, sobretudo de natureza afetiva, maior com o pai, provavelmente ele escolherá a língua do pai como a língua, que seria a língua materna, sua língua 1, pensemos assim. Sim. Mas mesmo ele tendo contato direto com outra língua. Sim, agora ele terá uma como língua adicional e outra talvez como a sua língua materna, como a sua língua 1. E se, digamos, o pai fala inglês, a mãe fala português, e ambos usam ambas línguas com eles, ou com elas, com essas crianças, é provável que eles façam a aquisição das duas línguas, talvez com o mesmo grau de proficiência. O senhor falou, antes da gente começar a gravar, de um exemplo no Japão, queria que você repetisse. Eu conversei com você, foi aquela questão. Por exemplo, você brasileira, se você vai morar no Japão, é natural que você fale com seu filho em português. E ainda que ele esteja no Japão estudando japonês, caso você tenha um marido japonês, ainda assim, se você usar português com ele por bastante tempo, e de uma forma sistemática, ele terá no português a sua língua 1. Essa coisa da afetividade. Exatamente, por conta você traçou vínculos com ele, que fará com que ele, muito provavelmente, opte pelo português como a sua língua materna. Vamos falar de escola agora, para quem é filho de pais brasileiros, enfim. Qual é a idade indicada para esse processo começar, de aprendizagem de uma segunda língua? Olha só, esse é um ponto muito interessante pelo seguinte. Alguns estudiosos vão dizer que é depois da alfabetização em português, depois da alfabetização na língua materna, mas esses estudos, de uma forma ou de outra, eles não têm sido tão bem contemplados nos dias de hoje. Você vai vendo que há outras pesquisas que indicam que, desde o momento em que você tenha condições necessárias para oferecer aquela língua para a criança, ela pode fazer as 2 aquisições ou 3 aquisições. Três aquisições? Diríamos assim, não existe um limite para isso. É óbvio que, do ponto de vista educacional, você aí não vai pensar em colocar uma criança de 6 anos, talvez exposta a 3 línguas, sendo que uma é a sua materna e uma ou 2 adicionais. É muito mais fácil, muito mais lógico que a gente o exponha sua língua materna, é óbvio, e a uma língua adicional num primeiro momento e mais tarde a uma outra língua adicional. Professor, e isso causa algum atraso, vamos dizer assim, no processo de alfabetização, se a criança for alfabetizada na língua materna e em outra língua? Olha só, não há pesquisa que comprove isso. Então eu acho que isso é muito mais um achismo, um truísmo, do que algo que tenha uma base teórica. Certo. De você pensar que haverá um atraso na alfabetização na língua materna. Como é que tem sido a experiência lá no colégio? Olha só, nós estamos no nosso primeiro ano de projeto. Agora, o que nós estamos vendo é o seguinte, nós temos alunos do primeiro ano, alunos que estão em processo de alfabetização, tanto na língua 1 quanto na língua 2. Eles estão indo muito bem, nesse segundo mês já estão indo muito bem no português e também estão indo muito bem no inglês. Dentro do que é esperado em termos de tempo de exposição para a língua adicional e também para a alfabetização na língua materna, a gente pode dizer que a gente está conseguindo
trabalhar com muito sucesso em ambas as frentes. É fato de que quanto mais cedo se aprende outra língua, melhor, mais fácil? Olha só, eu acho muito preocupante a gente trabalhar muito com os mitos, porque a gente pode entrar numa questão de ser muito dogmático. É ou não é? Existe uma tendência, eu preferiria pensar assim, existe uma tendência de que se você começa a trabalhar com línguas estrangeiras mais cedo, você venha a produzir melhor naquela língua. Isso é provavelmente uma tendência porque você vai pensar numa criança que tem menos medo, que ela tem processos de cognição ainda se formando. Então, é lógico que a gente vai ter esse processo para a vida inteira, mas alguns processos que vão ser trabalhados junto à língua 1 também são trabalhados na língua 2. Ela vai criar algumas estratégias para ela, que são estratégias talvez semelhantes. Então, é mais interessante que se comece mais cedo. Perfeito. Houve uma procura muito grande por essa classe de alfabetização bilíngue? Como é que foi a reação dos pais em relação? Toda a nossa classe, a gente assumiu um projeto de uma forma integral. A gente assumiu uma responsabilidade para a gente, uma responsabilidade de ensino da língua estrangeira. Então, digamos assim, na nossa escola, a nossa alfabetização também na língua 2, ela não é em contraturno, ela é dentro da grade. Todo aluno agostiniano hoje, nos colégios agostinianos do Rio de Janeiro, Leblon e Novo Leblon, ele tem inglês e português dentro da grade, com 2 aulas para linguagem e 3 aulas para ciências em inglês. Ah, perfeito. Então, todo aluno, todas as turmas de alfabetização oferecem... Exatamente. Ela é parte integrante da nossa grade. Então, digamos assim, é uma oferta e é uma oferta que, digamos, é parte de um pacote. Entendi. Ele terá inglês da mesma forma que terá ciências, geografia, história, língua portuguesa e matemática. Entendi. Como é que foi a reação dos pais com essa novidade? Olha, foi uma reação muito positiva. Os pais estavam extremamente apreensivos num sentido positivo, não de uma apreensão negativa. Eu diria assim, curiosos para ver como seria o desenvolvimento dessas crianças. Tem muitas crianças com dificuldade? Como é que os profissionais atuam nesse caso? Olha só, nós temos 2 meses de trabalho, mas não há dificuldade apresentada por enquanto. Olha que maravilha. Por enquanto eles Porque estão reagindo muito bem. A criança é uma esponjinha, né? Sim. Então, é fácil, mas flui. Flui com muita naturalidade, sobretudo pelas escolhas que nós estamos feito. A nossa escolha em termos de abordagem metodológica, em termos de trabalharmos com uma outra disciplina, a gente está fazendo uma integração língua estrangeira-currículo. A língua estrangeira, ela não é um fim em si mesmo. Então ela tem um propósito. O propósito é o quê? Instrumentalizar o nosso aluno para que ele use inglês em contextos variados. Professor, existe assim, a gente pode dizer que uma língua é mais fácil para introduzir nesse processo de alfabetização? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, inglês. O inglês é uma língua bem diferente do português. Existem algumas palavras que lembram, mas é uma língua bem diferente se a gente for comparar com o espanhol. Então, o inglês ele seria mais indicado para, nesse primeiro momento, no momento de alfabetização, estar sendo a segunda língua? Ou não? O senhor acredita que mesmo o espanhol, com as semelhanças que tem, ou o italiano, com semelhanças que tem, também poderiam ser essa segunda língua? Essa escolha é muito mais uma necessidade mercadológica do que uma outra necessidade. Digamos assim, a dificuldade vai depender muito da motivação daquela criança e da motivação que a família tem em relação à língua. Até porque a gente às vezes trabalha muito com esse mito do inglês como muito diferente, só que a gente não pode esquecer que desde a invasão da Grã-Bretanha no século XI, onde os normandos tomaram a Grã-Bretanha, a gente tem um léxico de origem latina muito grande no inglês. Então há muitas semelhanças entre o inglês e o português. Na realidade, há mais semelhanças do que diferenças. Eu tive um professor, jura? Eu tive um professor que falava assim, que algumas palavras, agora eu não vou lembrar de exemplo, mas que para a pessoa que tem o inglês como língua nativa, se a gente falar e quem fala português prefere porque são parecidas com as palavras em inglês, para eles soa até como se a gente tivesse uma educação mais erudita. Porque aí a gente vai pensar o seguinte, talvez sejam os cognatos. Há vários cognatos que são muito semelhantes ao português. Por exemplo, se a gente for pensar aqui uma palavra como commemorate, em inglês, comemorar.
é muito semelhante. Se eu usar party, já é uma palavra muito mais usual no inglês do que commemorate. Se eu disser let's party, em vez de let's commemorate, quando eu digo let's party... E pra gente é mais fácil, é let's mais, commemorate. Let's commemorate. Agora, só que tem o seguinte, não é problema porque você vai ter vários processos de interlanguage, ou seja, ou de translanguage. É aquele processo em que você está usando alguma coisa na língua, entre a língua 1 e a língua adicional. Ou você está usando até a língua adicional, que seria no caso o inglês, mas você está usando a partir do teu conhecimento do português, o que é altamente Você falou que tem mais natural. semelhanças do que diferenças? Sim, pelo seguinte, quando a gente pensa no léxico, a gente em inglês hoje deve ter mais de 80 mil palavras. Se você for buscar essas 80 mil palavras, você tem muitas palavras de origem francesa que entraram no inglês via dialetos normandos. Ou seja, a partir da invasão da Inglaterra, a partir da conquista de Hastings, então você vai ter muitas palavras aí. Você vai ter, por exemplo, quando você pensa em cenoura, em inglês carrot, você vai falar em francês carotte. A gente vai ter os carotenos, ou os beta-carotenos, ou seja, toda a origem latina está ali. E aí, para isso, é bom ressaltar que tem que ter um conhecimento da nossa língua e da origem da nossa língua maior do que a maioria tem. Esse conhecimento é necessário para o professor. Eu não diria que o aluno precisa ter exatamente esse conhecimento. Mais tarde, às vezes, a título de curiosidade, pode ser. A gente tem que ter sempre muito cuidado de que o conhecimento que o aluno precisa não é o nosso. Ele precisa andar na língua, ele precisa fluir na língua. Como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto, de bancar? Foi até uma expressão que você usou, a gente bancou isso, de bancar essa mudança no colégio. Olha só, a nossa escola é muito antenada em relação à questão de uma educação integral. Nós somos uma escola confessional e a gente tem todo o objetivo de uma educação integral. Então começou a se observar que essa educação integral tinha de envolver a língua estrangeira de uma forma integral. A língua estrangeira não podia ser uma disciplina acessória, e sim uma disciplina protagonista, ou seja, o inglês ganhou um papel protagonista na nossa escola. Ele deixou de ser coadjuvante e passou a ser protagonista, porque o que acontece é o seguinte, no currículo que nós temos, basicamente aqui no Brasil, a língua estrangeira ela é coadjuvante. E quando você pensa em currículos como na Holanda, na Dinamarca, na Suécia, você vai pensar na língua estrangeira com um papel protagonista. Sim. Ou seja, a escola assume para si uma responsabilidade. Nós assumimos para nós essa responsabilidade. Há uma expectativa de que as crianças aprendendo duas línguas, algum estudo, elas vão se desenvolver melhor em outras disciplinas? Você falou aí de desenvolvimento integral, de educação integral. Olha só, a aquisição de qualquer língua estrangeira aumenta o teu potencial cognitivo. Há inúmeras pesquisas mostrando isso. Há pesquisas até que correlacionam o uso de língua estrangeira com o Alzheimer, que você vai ter um Alzheimer prolongado, ou prolongado não, vai ter um Alzheimer talvez prorrogado, procrastinado, caso você seja usuário de uma língua estrangeira. Então, naturalmente, o uso da língua estrangeira, ele amplia o horizonte cultural desse aluno, ele amplia a questão do acesso cultural, ele dá mobilidade educacional ao aluno. Agora, professor, eu sei que você não é médico, mas eu sei que você é um estudioso disso. Você falou até agora do Alzheimer. O Herbert Viana, dizem que quando ele sofreu o acidente, tudo que ele perdeu, a mulher dele, ele voltou falando em inglês. Teria alguma dentro das pesquisas que você faz, alguma explicação para isso, Dani, que a gente estava falando da língua mãe? Eu, particularmente, não saberia dizer assim com clareza o porquê. Mas no caso do Herbert, a gente pode associar o fato de que a mulher dele era inglesa. Sim, sim. Eu diria assim, eu poderia até chutar. Tá, mas não, como no caso do Alzheimer, você não leu nenhum estudo não conheceria nenhum estudo específico. Isso. Talvez fosse uma questão de uma relação que ele estabelecesse, uma forte. questão da afetividade dele. Sim, mas eu não poderia pensar assim de uma forma... Eu não saberia, melhor dizendo, não saberia pensar. Projetos para o futuro, em relação a essa experiência que vocês estão tendo? Já estão traçando Olha aí só, nós temos várias linhas no Santo Agostinho, vários projetos, e todos eles envolvem o uso de inglês. Nós hoje somos parceiros da Universidade de Cambridge para a aplicação de exames de Cambridge. Ou seja, nós certificamos o nosso aluno com a Universidade de Cambridge. Por quê?
O nosso aluno em inglês, ele tem de ter, a gente recomenda que ele tenha uma certificação de aceitação mundial. Então, certificam na língua através da Da universidade. Universidade de Cambridge, exato. Então, esse é um primeiro ponto. Por quê? No momento em que ele diz, eu sou avançado, eu sou básico, eu sou intermediário, a partir de que grade? A única grade que faz sentido para mim é do Conselho de Línguas da Europa. Então, é essa que nós adotamos. É essa que as escolas europeias adotam. Até hoje, até mesmo nos Estados Unidos, essa grade do Conselho de Línguas da Europa, ela tem sido adotada. Então, por isso, cada vez mais nós estamos certificando mais alunos com certificados de Cambridge. Nesse último ano, por exemplo, nós tivemos alunos que conseguiram ser aprovados no nível C2, que é o nível mais alto de certificação, onde você até tem professores em diversas instituições que não são portadores de C2. Agora, professor, dicas que você possa deixar para os pais que estão assistindo, que os filhos ainda não estão num curso, ou enfim, pais que falam inglês, que estudaram inglês, de coisas que os pais podem estar introduzindo ali na educação do filho para ir facilitando mais tarde a aquisição da língua. Existem dicas? Incentiva. Escute música com ele, assista desenho com ele em inglês, comece a jogar, exponha a criança à língua. Quanto mais essa criança for exposta, mais ela vai observar que é significante usar a língua. Eu fiz isso com a minha filha, eu diria que deu certo. Ah, que bacana. Como é que foi? Conta um pouquinho essa O processo com ela foi o seguinte, ela nunca fez curso de inglês, porque como eu te falei, a gente viaja à Inglaterra quase que anualmente, então eu sempre a levei desde muito nova, e ela era exposta a inglês na Inglaterra, e eu contava histórias para ela em inglês, para que ela fosse ouvindo a língua. A gente sempre escutou muita música, tanto em inglês quanto em português. A gente assistia TV, eu sinalizava algumas coisas para ela. E você falava inglês com ela em casa ou não? Eu falava português porque, como a minha língua nativa é português, eu achava que esse contato tinha de ser com português. Certo. Então, o inglês é o formulaico com ela. O inglês não é a língua do coração. É engraçado, sim. Quando estamos na Inglaterra, eu, ela e minha esposa, aí, se a gente tiver com uma outra pessoa que só fala inglês, a gente fala inglês. Certo. Entre nós. Mas depois ela foi se tornando curiosa em relação à língua. Desde pequititinha? Desde pequitita. Eu acho que ela foi observando a necessidade. A gente viajava e ela via que ela tinha de se comunicar naquela língua. Entendi. E se ela não usasse a língua, minha mulher também fala inglês, embora sempre brinque que eu acabe tolindo o uso de inglês porque eu a corrijo muito, etc. Mas ela fala inglês também com fluência, entende muito bem, lê inglês também muito bem. Então é por aí. Eu acho que esse é o caminho. Incentivar. Agora, um incentivo leve, algo que não seja aquele incentivo escolar. Pesado, com aquela cobrança. Porque, por exemplo, nos nossos projetos, voltando aos nossos projetos, a gente falou projeto Cambridge, nós temos um projeto High School, que é uma parceria com a Universidade de Missouri, que está acontecendo para alunos do 9º ano, e esse aluno terá acesso direto à Universidade de Missouri, caso ele queira estudar nos Estados Unidos. Olha que legal. Então, quando nós temos um projeto na base, qual foi a nossa necessidade? Se nós fizermos um convênio com a Universidade de Missouri, nós não poderíamos dar acesso a esse aluno se não mexêssemos na base. Então, resolvemos mexer na base. Entendi. Quer dizer, e aí voltando, porque eu fiquei encantada com essa questão de você não cobrar da sua filha nunca ter feito curso, de você expor ela o máximo a isso. Ela foi exposta ao máximo, ela foi para a Inglaterra. Na Inglaterra ela estudou, várias vezes estudou. Ela faz cursos, intercâmbios de 1 mês, 40 dias na Inglaterra. Certo. Mas aqui no Brasil não. Até porque nos dias de hoje o que eu penso é o seguinte, você gasta muito dinheiro fazendo um curso, nem todos podem, e o curso significa a falência da escola. Falou e disse. Então é por isso que a gente abraça com tanto amor o projeto bilíngue no Santo Agostinho, porque é uma responsabilidade que nós assumimos em termos de educação integral. Perfeito. É você dizer ao pai o seguinte, olha, nós damos conta da língua estrangeira. Perfeito. Nós não jogamos essa responsabilidade para uma outra instituição. Com certeza. Não, você já está pagando ali, vai no combo, vai na e educação de uma outra integral. forma, é um projeto, porque não é um projeto só de aquisição do inglês. É um projeto onde ele vai adquirir habilidades do século XXI. É um aluno que ele começa a entrar num projeto científico. Por exemplo, o nosso aluno, ele usa jaleco para trabalhar com ciências. Ele é exposto a inglês o tempo inteiro durante a aula de ciências. Agora é óbvio, se você me perguntar, em 2 meses ele já responde tudo em inglês? Não, ainda não. É um processo. É um processo. E é um processo que visa a experiência. Eu achei muito legal também as dicas que você deu para os pais
já começarem a aplicar em casa, né? Quer dizer, se fala inglês, você pode expor o teu filho a isso. Eu conheci pessoas que eu trabalhei com pessoas que tinham aprendido inglês com games, como você falou. Gente, games são fantásticos. Quanto maior a exposição, provavelmente mais fácil será a aquisição. Professor, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho, sucesso. Obrigado, Dani, obrigado a você. É hora de você conhecer um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na volta tem a Família Pergunta. Segura aí que eu nem fui, já tô voltando. Nós estamos no momento A Família Pergunta. Aqui, responsáveis por crianças e adolescentes vão poder tirar dúvidas com especialistas. Você manda a sua pergunta para a gente pelo e-mail educatvAlerj@gmail.com e nós vamos encontrar um profissional para te dar a resposta. Hoje quem pergunta é Fabiana Nascimento, mãe do João Pedro, que tem 7 anos. E quem responde é a professora adjunta do CAP-UERJ, Mara Monteiro da Cruz, mestre e doutora em educação. Muito bem-vindas ao programa. Fabiana, por favor, fique à vontade para fazer as suas perguntas. Obrigada. Mara, como que a escola pode identificar os primeiros sinais de autismo na criança? Bom, na educação infantil, o que chama a atenção no primeiro momento é um atraso na linguagem, uma dificuldade de comunicação, formas diferentes de brincar, a preferência pelo mesmo tipo de brinquedo. Então, muitas vezes, esses aspectos chamam a atenção do professor, que deve buscar a família, a coordenação para conversar e talvez fazer uma possível indicação de avaliação. E no ensino fundamental? No ensino fundamental, até existem casos de crianças que não são diagnosticadas e têm características assim também, interesses restritos, muito apego às rotinas, dificuldades em língua portuguesa, na escrita, na leitura. Existem alguns casos que são identificados sim no ensino fundamental. Tá. Professora, essa identificação da criança com autismo, ela ocorre geralmente em que fase? Geralmente, logo no iniciozinho, até os 3 anos ou até entre 3 e 4 anos, porque é quando se espera que a criança comece a falar, comece a interagir com os adultos, com as outras crianças. Então, muitas vezes, esses sinais são detectados e a criança entra num processo de avaliação, apesar de que nem sempre esse diagnóstico é fechado cedo, mas já começa uma intervenção, quanto mais cedo possível, melhor para a criança. Por favor, Fabiana. E qual é a importância da escola para essas crianças? Essa pergunta é muito importante porque geralmente se fala assim, a escola é boa para socializar. Só que é importante a gente dizer que o objetivo maior da escola não é a socialização, é a escolarização. E a socialização faz parte da escolarização. Então, a grande importância da escola para essas crianças, como para todas as outras crianças, é aprender para se desenvolver. Quanto mais a criança aprende, mais ela se desenvolve. E quanto mais ela se desenvolve, mais ela aprende. E a escola ela pode negar a matrícula? Pela lei, não pode. Inclusive, a gente tem a lei Berenice Piana, que existe multa para o gestor que se recusar a matricular a criança com autismo. E que recursos a escola pode dispor para trabalhar especificamente com esses alunos? É importante que a escola procure um ensino que respeite o estilo de aprendizagem da criança. E aí a criança com autismo tem as suas preferências, mas via de regra o que a gente tem visto que está sendo bom enquanto recurso. Uso de tecnologia, uso de imagens, um ensino mais participativo, que a criança possa realizar experiências, possa produzir para que ela aprenda fazendo. Entendi. E para finalizar, quais dicas você deixaria para os professores que estão recebendo esses alunos na sala de aula? É muito importante que o professor procure estudar sobre o autismo, procure conversar com essa família, procure conversar com os profissionais que atendem a criança. É muito importante ver esse educando, acima de tudo, como um ser humano, uma pessoa que está lá para aprender e que tem as suas diferenças, as suas peculiaridades, e por isso a escola precisa dar uma resposta adequada para que ele possa aprender e se desenvolver. Qual dica, professora, que também você daria
para os pais que estão procurando uma escola? Porque a gente já discutiu a lei da inclusão aqui várias vezes na educação e, infelizmente, é uma coisa que ainda ocorre, a escola negar a matrícula. E aí eu fico pensando, me colocando no lugar dos pais, eu já ficaria desconfiada em forçar uma barra com aquela escola, porque ela já está dizendo, né, ela já está descumprindo a lei, vamos começar por aí. E ao descumprir a lei, eu acho que ela está passando um atestado de inabilidade, para não dizer incompetência. Então, assim, qual é a dica que você daria para esses pais de como, que escola procurar ou que mecanismos utilizar caso essa escola negue a matrícula, nem que seja para essa escola se aprimorar, não necessariamente que vá realmente matricular o seu filho na escola, mas para a escola se aprimorar? É importante uma escola que valorize a criança e que não tente enquadrar a criança dentro de um material didático, dentro de uma metodologia fechada. Então, uma escola que tenha vários ambientes, uma escola que tenha uma metodologia adequada à criança e que não pense na criança num futuro número, num ranking, né? Isso acontece muitas vezes. Sim. Então, caso a escola se recuse a receber aquela criança, e muitas vezes isso é feito indiretamente, né? Eu já ouvi gestor dizer assim, olha, pode matricular, mas ele não vai ser feliz aqui. Então, qual é o pai e a mãe que vai matricular sabendo que o seu filho não vai ser feliz ali, não é? Então, caso a escola se recuse, pode ser feita uma denúncia. Pode ser procurado o Ministério Público, né? É importante que as pessoas se mobilizem para que as escolas possam respeitar os estudantes com as suas diferenças. Que aí a gente não tem só a criança com autismo, né? Nós temos uma gama muito grande de crianças que não se encaixam naquele perfil, né? Que, se é que existe um aluno padrão, mas muitas crianças, além das crianças com autismo, que exigem da escola uma metodologia mais adequada. Um professor mediador, né? Sim, eu como mãe tive a matrícula do meu filho negada. E assim, diante dessa negativa, eu procurei o DECAV, que é a Delegacia Especializada na Criança e do Adolescente, e fiz uma representação junto ao Ministério Público e isso está em andamento. Certo. Mas você não matriculou seu filho nessa escola? Não matriculei, procurei uma outra escola. É isso, não é? Sim. Assim, isso que eu ia perguntar. Isso que eu estou pensando aqui, poxa, a escola negou, aí você vai forçar uma barra e botar o teu filho lá? Eu acho que não é uma boa. Gente, muito obrigada. O autismo é realmente um assunto muito importante da gente discutir. Muitas mães vêm aqui no programa para falar sobre o espectro do autismo e que bom que a gente está conseguindo aí tirar várias dúvidas, trazer especialistas diferentes, cada um com o seu ponto de vista, mas sempre assim com um pensamento de que a gente realmente tem que lutar pelos nossos direitos, isso é fundamental. Muitíssimo obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Havia um orador que a todos encantava com a sua aura de bondade. Certo dia, enquanto fazia uma palestra sobre o valor do perdão, viu que invadiram a sua sala homens carregando móveis e viu atrás desses homens a sua esposa e seus 2 filhos carregando malas. O que significa isso? Qual a razão dessa loucura? E a sua esposa o explicou. É que aqui você é tão generoso e calmo e em casa você é tão exigente e grosseiro. Gostaria muito que nossos filhos pudessem usufruir das suas qualidades e por isso estamos nos mudando para cá.